Não julgueis para não seres julgados. Meu Deus, que frase maravilhosa, como Jesus é inteligente, né? Mas peraí, você já parou para refletir sobre o sentido dessa frase? Não? Então prepara a sua cuca, porque a gente vai fazer isso agora. Primeiro de tudo, galera, vamos definir o que é certo e o que é errado, porque a gente fala muito desse negócio de certo e errado, mas o que é certo ou errado afinal? E aqui vamos recorrer à ajuda de Kardec, que lá no Livro dos Espíritos já perguntou aos espíritos o que é o bem, e a resposta deles é: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, ou algo parecido com isso. Então vamos assemelhar o conceito de bem com certo e entender que certo, agir corretamente, agir acertadamente, agir bondosamente, é tomar atitudes que estão em conformidade com as leis de Deus. Portanto, agir equivocadamente é tomar atitudes que infringem, que estão em contradição com a lei divina. E para quem quiser saber quais são as leis morais da vida, é só checar a parte 3 do Livro dos Espíritos, que lá tá, as leis morais. Dá uma lida para ter noção do que isso significa. Prossigamos então. Considerando isso, quando a gente erra, há dois cenários possíveis: um erro consciente e o erro inconsciente. Uma pessoa só vai ter plena consciência de suas atitudes e capacidade de reconhecer todos os seus equívocos quando consegue entender por inteiro a lei divina. Acontece que só os espíritos perfeitos têm plena consciência da lei de Deus em toda a sua totalidade. Como nós ainda não chegamos nesse estágio de perfeição, então a gente pode concluir que somos passíveis de cometer equívocos sem saber que estamos cometendo equívocos. É que nem você pegar uma pessoa que não conhece o funcionamento de uma sociedade, jogá-la lá dentro, ela vai fazer o que quando tiver com fome? Vai entrar no mercado, pegar uma bolacha e sair sem pagar, sem ter consciência de que cometeu uma infração. É semelhante, a gente não tem consciência de toda a lei de Deus, então a gente comete um monte de equívocos sem saber que está cometendo. Só que a gente também não pode dizer que somos espíritos absolutamente ignorantes, porque por mais que sim, somos imaturos espiritualmente, a gente já tem alguma consciência das leis morais da vida. Então a gente pode concluir também que somos passíveis de cometer alguns equívocos de forma consciente, sabendo que está cometendo. Agora segura essa informação, porque a gente vai fazer outra reflexão rapidinho. Essa lei divina tem incutida em si uma outra lei que a gente já ouviu falar muito, né? Que é a lei de causa e efeito. Pelo próprio nome dessa lei moral, a gente já compreende que toda causa tem um efeito. Portanto, é impossível existir uma causa que não gere um efeito. Uma causa nunca termina em si, ela sempre vai promover um resultado. Assim como também é impossível um efeito ter sido criado, ter sido gerado por si mesmo. Ele sempre teve uma causa que o originou. Muito simples, muito claro. Acontece que o efeito, ele sempre vai respeitar a natureza da causa. Não tem como ser diferente. Se você planta maçã, você vai colher maçã, você não vai colher abacaxi. Só que isso é uma lei física da vida, e nós estamos falando de lei moral. Mas o funcionamento é o mesmo. Então se você comete uma atitude infeliz, o efeito vai ter a mesma natureza infeliz. Cometeu algum equívoco, você vai ter um efeito penoso, porque a natureza do equívoco é penosa. Se não é para você, pode ter certeza que foi para a pessoa que foi alvo do seu equívoco. E isso é uma lei de justiça da vida. Acontece que Deus é sim Deus de justiça, mas não apenas, é Deus de justiça e misericórdia, porque aquele negócio de olho por olho, dente por dente, ficou para trás da época de Jesus. Então a lei de causa e efeito, que é uma lei de justiça, também é uma lei de misericórdia. E aqui que vem o ponto mais maravilhoso disso tudo, presta atenção. O aspecto misericordioso da lei de causa e efeito, da lei divina, relativiza toda a característica absoluta do certo e do errado. Calma, vamos tentar explicar um pouquinho melhor isso daqui. Quando a gente definiu o que é certo e o que é errado, baseado lá na definição do Livro dos Espíritos, a gente deu uma característica absoluta para esse conceito. Certo é isso, errado é aquilo, não tem conversa. Certo são ações que estão em conformidade com a lei divina, errados são ações que contrariam a lei divina, não tem papo, é isso, preto no branco e acabou. Só que a lei de causa e efeito vai relativizar essa absolutez. Como que isso acontece? Porque ela considera a consciência de quem está causando.
Uma pessoa super evoluída que comete um equívoco X vai sofrer um efeito mais penoso do que uma pessoa menos evoluída que comete o mesmo equívoco. E isso porque o mecanismo de julgamento divino está na consciência de cada pessoa. Afinal, lá no Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta onde está escrito a lei divina, e os espíritos respondem, na consciência de cada um. E isso demonstra toda a amorosidade desse mecanismo inteligente que governa a vida e que nós chamamos de Deus. Porque se ele aplicasse um efeito super penoso para uma pessoa que não tem consciência do seu equívoco, isso seria uma punição, isso seria um castigo. Afinal, aquela criatura não ia ter condições de recolher o aprendizado do efeito que está sofrendo, porque ele não sabe que cometeu equívoco. Então o efeito só vem penoso quando a criatura tem consciência do equívoco que cometeu, porque essa consciência vai dar a possibilidade dela refletir em cima disso e mudar a postura das próximas vezes. Então toda essa questão de causa e efeito, de justiça, de julgamento divino, acontece a nível consciencial individualmente em cada espírito. Por isso que essa lei relativiza a absolutez do certo e do errado, entende? Apesar de sim existir uma característica absoluta do que é certo, do que é errado, considerando a lei divina como um todo, o efeito dos erros vai ser relativizado com a consciência que cada um tem do equívoco que cometeu. Afinal, galera, o efeito penoso está associado a sofrimento, e sofrimento é algo que acontece não no corpo, mas no espírito. Uma pessoa não sofre porque ela está doente, ela sofre pelo entendimento que ela tem de uma doença. Como ela acha que doença é ruim, que doença é horrível, que a gente tem que se livrar a qualquer custo, que não tem nenhum propósito. Quando ela fica doente, ou alguém que ela ama fica doente, ela vai sofrer, porque ela traz toda essa carga. Ao passo que uma outra pessoa entende o propósito da doença, vê que existe algum benefício ali, quando a doença participa da vida dela, ela não tem sofrimento, porque ela vai ter um outro mindset diante daquela situação. Então, a nível de sofrimento, a pessoa não tem como sofrer os efeitos dos seus equívocos se ela não está minimamente consciente deles. E aqui um parênteses bem importante. Esse negócio de ter consciência do seu equívoco ou dos seus acertos, de ter consciência da lei de Deus, não é preto no branco. Ou seja, você tem ou você não tem. É um processo gradual que entre o preto e o branco existe todo esse... que entre o preto e o branco existe toda uma graduação de cinza. Isso significa que a gente não ganha consciência sobre as leis da vida de uma hora para outra, a gente vai ganhando gradualmente. Então talvez hoje você acha que você não tem consciência de alguma coisa, mas lá no fundo você já tem. Você precisa prestar muita atenção para não cometer esses equívocos, porque quando chegar lá no plano espiritual, não vai ter o véu da materialidade pra gente se enganar. Ai, não sabia que isso era errado, não sabia não sei o que. Sabia sim. A gente pode concluir então que o processo de julgamento de uma pessoa compete à própria consciência dela e não a nós. Eu não tenho a capacidade de fazer o julgamento moral de uma outra pessoa. Eu não tenho nem a capacidade técnica, porque eu não consigo abraçar todos os fatores que fizeram ela agir daquela forma. E eu não tenho nem a capacidade moral, porque com certeza cometo equívocos muito semelhantes aos que ela está cometendo. Portanto, não julguemos os outros, porque julgar já é um equívoco em si. Afinal, é uma ação contrária à lei divina, porque estamos faltando com misericórdia. E por quê? Porque não configura a regra máxima da vida: fazer ao próximo o que você quer que o próximo lhe faça. E para que você não se engane, não pense que no dia a dia a gente só julga os outros quando aponta o dedo na cara e fala: você errou, você está equivocado, você é horrível, você é uma pessoa péssima. Não, às vezes o nosso julgamento vem em processos muito mais simples, muito mais discretos do que isso. Por exemplo, quando a gente fecha a cara para uma pessoa que fez algo que a gente não gostou, já é uma forma de julgar. Quando a gente compra uma briga com uma pessoa que agiu de maneira diferente da que a gente queria, a gente tá julgando. Quando a gente adota uma postura fria com uma pessoa para que ela possa sentir o impacto do equívoco que ela cometeu, estamos julgando e condenando. Julgo que você está errado e eu estou te condenando a não ter mais o abraço do meu amor incondicional. Até porque ele nem é incondicional, ele é condicional. Eu estou condicionando o meu amor à sua ação correta perante mim. Se você se equivocar, você não mais o tem. Isso não é julgar, galera? Prestemos atenção no dia a dia sobre como nos relacionamos com os outros. Porque se a gente continuar fazendo os outros sentirem o peso do nosso julgamento
muito nas costas dele, a gente vai continuar equivocando e dessa vez não vamos poder dizer que não sabíamos. Afinal, já estamos em contato com o evangelho, que tem como regra máxima fazer ao próximo o que você não quer que o próximo te faça. Como você é burro.